Quando Ethan Montgomery, um herdeiro mimado, aposta com os amigos que pode transformar uma empregada doméstica em material de alta sociedade, ele nunca espera se apaixonar por Nia Williams, mas quando ela descobre a verdade, será que ele consegue provar que vale a pena o seu coração, ou já perdeu tudo? Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. O sol da manhã entrava pelas janelas imensas da mansão Montgomery, lançando um brilho dourado sobre o piso de mármore. Ethan Montgomery espreguiçou-se preguiçosamente em sua cama king size, alcançando o telefone para verificar a hora. Era quase meio-dia. Mais um dia no paraíso, murmurou para si mesmo, passando a mão pelos cabelos escuros e despenteados. Aos 33 anos, Ethan nunca tinha trabalhado um dia sequer na vida. Por que o faria? A fortuna Montgomery havia sido construída por gerações antes dele, e tudo o que ele tinha que fazer era desfrutá-la. E desfrutá-la ele desfrutava, com carros rápidos, mulheres bonitas e festas sem fim. O som do aspirador de pó do lado de fora de sua porta lembrou-o de que era quarta-feira, o que significava que a equipe doméstica estaria limpando sua ala da mansão. Ele gemeu e colocou um travesseiro sobre a cabeça, mas o barulho continuou. Finalmente, com um suspiro dramático, ele rolou para fora da cama e vestiu um roupão de seda. Abriu a porta do quarto, pronto para pedir que voltassem mais tarde, quando anotou. Nia Williams estava de costas para ele, aspirando o tapete do corredor. Ao contrário dos outros funcionários que usavam o uniforme padrão preto e branco, sem nenhum toque pessoal, Nia havia adicionado um cachecol colorido ao cabelo que, de alguma forma, fazia a roupa simples parecer quase estilosa. Senhorita Williams, chamou Ethan, elevando a voz por cima do aspirador. Nia desligou a máquina e se virou. Bom dia, Sr. Montgomery. Ou devo dizer boa tarde. Havia um toque de julgamento em sua voz que o irritou e o divertiu ao mesmo tempo. Você poderia fazer isso mais tarde? Estou com dor de cabeça, mentiu ele, encostando-se na porta. Sinto muito, mas sua mãe pediu especificamente que esta ala fosse feita antes do almoço que ela está oferecendo às 2, respondeu Nia, sem recuar. Talvez o senhor possa tomar uma aspirina? Tem algumas no armário do seu banheiro. Ethan sentiu os lábios se contraírem. A maioria dos funcionários era intimidada demais para falar com ele daquele jeito. Imagino que terei que me virar de algum jeito, disse ele secamente. Continue. Em vez de voltar para o seu quarto, no entanto, ele se viu observando-a, enquanto ela retomava o trabalho. Havia algo diferente em Nia Williams. Ao contrário dos outros funcionários que praticamente desapareciam no fundo, ela tinha uma presença que era difícil de ignorar. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de seu amigo Blake Harrison, clube de polo. 13 horas. Não se atrase, desta vez. Ethan respondeu com um emoji de polegar para cima e foi para o banheiro tomar um banho. Enquanto a água quente caía sobre ele, sua mente voltou para Nia. Ela trabalhava na propriedade há cerca de 2 anos, desde a morte de sua mãe. Sua própria mãe havia mencionado algo sobre Nia sustentar irmãos mais novos, o que explicava por que ela trabalhava tanto. 1 hora depois, Ethan estava sentado no exclusivo clube de polo Montgomery com seus 3 amigos mais próximos, Blake Harrison, Carter Phillips e Devin Miles. Eles eram filhos das famílias mais ricas da região, uma irmandade forjada em colégios internos caros e clubes sociais exclusivos. Então, Ethan, disse Blake, bebendo seu uísque, ouvi dizer que sua mãe está dando uma pré-festa para o derby neste fim de semana. Como ela faz todos os anos, respondeu Ethan, sinalizando para o garçom outra rodada. É a maneira dela de lembrar a todos que os Montgomerys ainda estão no topo da escada social. Falando em escadas sociais, interrompeu Carter. Vi a nova, empregada em sua casa na semana passada, quando deixei aqueles documentos para seu pai. Uma beleza, mas definitivamente fora do seu elemento. Ethan soube imediatamente de quem ele estava falando. Nia Williams? Sim, ela é diferente das outras. Diferente como? Perguntou Devin, sempre o mais reservado do grupo. Ethan deu de ombros. Ela não parece intimidada por nenhum de nós.
Minha mãe diz que ela é incrivelmente trabalhadora, sustentando seus irmãos mais novos desde que sua mãe morreu. Bem, trabalhadora ou não, ela nunca se encaixaria em nossa turma, riu Blake, suas palavras levemente arrastadas pelo álcool. O que você quer dizer? Perguntou Ethan repentinamente na defensiva, sem entender por quê. Vamos, Ethan. Você viu como essas pessoas são quando tentam se colocar acima de sua posição. Lembra quando a filha do seu último chefe tentou comparecer àquele baile de caridade? Um desastre total. Peixe fora d'água. Os outros homens riram, mas Ethan sentiu um desconforto estranho. Eu não sei. Nia parece bastante adaptável. Adaptável? Bufou Blake. Aposto $1000 que ela não duraria 5 minutos no derby sem fazer um completo ridículo de si mesma. Carter inclinou-se para a frente, a emoção de uma aposta potencial iluminando seus olhos. Faça 5.000 e estou dentro. Ethan leva a empregada ao derby e se ela se envergonhar, o que ela vai, ele paga. Devin balançou a cabeça. Isso é cruel, gente. A pobre garota provavelmente só quer fazer seu trabalho em paz. O que há de cruel nisso? Argumentou Blake. Ela vai poder comparecer ao evento social da temporada, usar um vestido chique, beber champanhe. A maioria das garotas mataria por essa oportunidade. Ethan sentiu uma faísca de excitação no desafio. Ele sempre amou uma boa aposta, especialmente quando seus amigos achavam que ele não poderia ganhar. Sabe o quê? Vocês estão dentro. 5.000 dizem que Nia Williams pode se misturar com os melhores no derby. Mas há uma condição, acrescentou Carter com um sorriso malicioso. Você não pode contar a ela sobre a aposta. Isso tem que ser autêntico. Se ela descobrir, você perde automaticamente. Feito, disse Ethan sem hesitar, estendendo a mão para apertar a dele. Enquanto eles brindavam para selar a aposta, Ethan já estava formulando seu plano. Ele precisaria convidar Nia de uma maneira que não gerasse suspeitas. E ele precisaria providenciar o traje certo para ela, algo elegante, mas não muito chamativo. O pensamento do desafio que o aguardava o fez sorrir. Isso ia ser divertido. Volta à mansão Montgomery. Nia Williams estava terminando seu turno. Suas costas doíam de horas de limpeza, mas ela não podia se dar ao luxo de mostrar qualquer fraqueza. Esse emprego pagava melhor do que qualquer outro que ela pudesse encontrar sem um diploma universitário. E seus irmãos, Emma e Luke, dependiam dela. Ei, Nia, você está indo para casa? Perguntou Maria, uma das outras empregadas. Quase. Preciso verificar se a senhora Montgomery precisa de mais alguma coisa primeiro, respondeu Nia, colocando uma mecha solta de cabelo de volta no cachecol. Aquela mulher sempre precisa de alguma coisa, murmurou Maria. Eu não sei como você mantém tanta paciência com ela. Nia sorriu. Eu só me concentro no salário, não na atitude. Como se convocada por sua conversa, Eleanor Montgomery apareceu na porta da cozinha. Aos 60 e poucos anos, ela mantinha a elegância e a postura de alguém com metade da idade. Seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados. Nia, antes de você ir, você poderia trazer toalhas limpas para o banheiro do Ethan? Ele mencionou. Que as dele estavam parecendo desgastadas, disse Eleanor, conseguindo fazer até mesmo esse pedido simples soar como um decreto real. Claro, senhora Montgomery, respondeu Nia educadamente, embora internamente estivesse irritada. Ethan provavelmente tinha usado suas toalhas uma vez e decidido que elas não eram macias o suficiente. Enquanto ela seguia para o armário de linho, ouviu o rugido de um carro esportivo entrando na entrada. Momentos depois, Ethan entrou pela porta da frente, seus óculos de sol de grife pousados em cima da cabeça. Mãe, ele chamou. A Nia ainda está aqui? Nia congelou, com as toalhas na mão. Por que ele estaria perguntando por ela? Eleanor apareceu da sala de estar. Sim, ela está apenas terminando. Você precisa de alguma coisa? Na verdade, sim. Preciso falar com ela sobre algo. Seu tom era casual, mas Nia sentiu uma pontada de desconforto. Ela entrou no corredor segurando as toalhas. Eu estava apenas levando estas para o seu quarto, Sr. Montgomery. Ethan se virou para ela com um sorriso que ela o tinha visto usar em inúmeras mulheres bonitas que visitavam a propriedade. Encantador,
mas de alguma forma insincero. Tempo perfeito. Vou com você. Enquanto eles subiam a grande escada juntos, Nia sentiu-se desconfortavelmente consciente do contraste entre eles. Suas roupas casuais de grife contra seu uniforme simples. Sua postura relaxada em contraste com sua postura rígida. Então, Nia, ele começou quando chegaram ao segundo andar. Tenho uma proposta para você. Ela arqueou uma sobrancelha. Uma proposta? O Kentucky Derby é neste fim de semana, como tenho certeza de que você sabe. É difícil não saber quando a senhora Montgomery está planejando sua festa pré-derby há meses, respondeu Nia Ethan Hill. Sim, bem, é um grande negócio em nossos círculos. De qualquer forma, estou precisando de uma acompanhante para o evento. Nia parou de andar, seus olhos se arregalando. Você está me pedindo para ir ao derby com você? Estou, como minha convidada, é claro. Todas as despesas pagas. Vestido novo, transporte, tudo. Seu primeiro instinto foi de suspeita. Por que eu? Você conhece dúzias de mulheres que saltariam de alegria com a chance. Ethan passou a mão pelos cabelos, parecendo quase nervoso. É isso mesmo. Essas mulheres, elas são todas iguais. Elas querem algo de mim. Meu nome, meu dinheiro, minhas conexões. Você é diferente. Você nunca tentou impressionar a mim ou minha família. Acho isso refrescante. Nia estudou seu rosto procurando por sinais de zombaria ou engano, mas não encontrou nenhum. Ainda assim, ela hesitou. Eu não sei, Sr. Montgomery. Eu não pertenço a esse mundo. É apenas um dia, Nia. E acho que você poderia gostar. As corridas, a moda, a emoção. Você nunca se pergunta como é do outro lado? Ela se perguntava. Às vezes, quando estava limpando os lustres de cristal ou polir a prata, ela imaginava como seria ser uma das convidadas em vez de uma empregada. Mas ela havia aprendido há muito tempo que alimentar tais pensamentos era inútil. Tenho responsabilidades, disse ela finalmente. Meus irmãos vão ficar bem por um dia, completou Ethan por ela. E você será generosamente compensada. Pelo seu tempo, é claro. A menção de dinheiro a fez estremecer. Não estou à venda, Sr. Montgomery. Não foi isso que eu quis dizer. Ele se retratou rapidamente. Pense nisso como um dia de folga pago. Você estaria me fazendo um favor, honestamente. Nia mordeu o lábio, pensando. O dinheiro extra ajudaria na próxima viagem escolar de Emma, e Luke precisava de tênis novos. E uma pequena parte rebelde dela queria ver o choque no rosto de Eleanor. Montgomery, quando ela descobrisse. Quando você precisaria da minha resposta? Perguntou ela cuidadosamente. Amanhã de manhã. O evento é sábado, então precisaríamos providenciar um vestido para você o mais rápido possível. Nia assentiu. Lentamente. Vou pensar sobre isso. Ethan sorriu, parecendo genuinamente satisfeito. É tudo o que peço. Mais tarde naquela noite no pequeno, mas arrumado apartamento que dividia com seus irmãos, Nia estava sentada à mesa da cozinha, tomando um chá enquanto ponderava suas opções. Você deveria ir, exclamou Emma, quando Nia contou sobre o convite de Ethan. Aos 16 anos, Emma estava cheia de noções românticas sobre homens ricos e bonitos que levavam garotas comuns para eventos sofisticados. É estranho, hein? Por que ele me convidaria? Mal conversamos, exceto quando ele me pede para fazer algo para ele. Talvez ele goste secretamente de você, sugeriu Emma, os olhos brilhando com fantasias adolescentes. Ou talvez ele tenha perdido uma aposta, resmungou Lucas do sofá onde estava fazendo a lição de casa. Aos 14 anos, ele já estava se tornando cínico em relação ao mundo. Nia franziu a testa com aquele comentário, mas rapidamente o descartou. Nem mesmo Ethan Montgomery seria tão cruel. Seria. Olha, eu sei que precisamos do dinheiro, disse ela, mas não quero me colocar em uma situação desconfortável. Emma sentou-se ao lado dela. Nia, quando foi a última vez que você fez algo apenas por diversão? Desde que a mamãe morreu, tudo o que você faz é trabalhar e cuidar da gente. Esse é meu trabalho, hein? Não, seu trabalho é ser nossa irmã. E nós queremos que você seja feliz também. Emma apertou sua mão. Além disso, quero saber tudo sobre aquelas pessoas chiques e seus chapéus ridículos.
Nia não pôde deixar de rir. Os chapéus são bem ridículos. Na hora de ir para a cama naquela noite, Nia havia tomado sua decisão. Ela iria ao derby, com Ethan Montgomery. Não porque queria impressioná-lo ou seus amigos snobs, mas porque queria provar a si mesma que poderia entrar naquele mundo com a cabeça erguida. E talvez, só talvez, uma pequena parte dela queria ver como era ser tratada. Como uma dama, por um dia em vez de apenas como a empregada. Na manhã seguinte, quando chegou à propriedade Montgomery, Ethan estava esperando por ela na cozinha, parecendo incrivelmente ansioso. Então, perguntou ele assim que ela entrou. Nia respirou fundo. Eu irei com o senhor, Sr. Montgomery. O rosto dele se abriu em um sorriso genuíno. Excelente. E por favor me chame de Ethan. Se vamos ser vistos juntos em público, pelo menos deveríamos usar o nome. Ethan, repetiu ela, o nome parecendo estranho em sua língua depois de anos de tratamento formal. Mas tenho condições. Ele se encostou no balcão, divertido. Condições? Isso deve ser interessante. Não vou fingir ser algo que não sou. Não vou inventar uma história de fundo falsa. Se alguém perguntar, eu trabalho aqui e não tenho vergonha disso. Ethan assentiu lentamente. Justo. E preciso estar em casa até a meia-noite para substituir minha vizinha que está cuidando dos meus irmãos. Sem exceções. Como Cinderela, refletiu ele. Acho que consigo fazer isso. Finalmente, já acrescentou Nia com a voz firme. Quero sua palavra de que isso não é uma espécie de piada ou brincadeira. Porque se for... Não é, interrompeu Ethan, parecendo ofendido. Eu realmente quero que você me acompanhe, Nia. Tenho minha palavra. Enquanto ela olhava em seus olhos, Nia sentiu que estava acreditando nele, apesar de seu bom senso. Está bem, então. Acho que temos um acordo. Perfeito. Combinei com uma estilista para nos encontrar na Bellamy's Boutique esta tarde às 4. Eles terão uma seleção de vestidos para você experimentar. A realidade repentina do que ela havia concordado atingiu Nia. Nunca fui a algo assim antes. Não vou saber como me comportar. Ethan fez um gesto de dispensa com a mão. Apenas seja você mesma. Confie em mim, depois de algumas taças de champanhe, ninguém vai se importar com quem é quem. Mas enquanto Nia fazia suas tarefas de limpeza naquela manhã, ela não conseguia se livrar da sensação de que estava entrando em um território perigoso. Os ricos viviam por regras diferentes, jogavam jogos diferentes. E ela tinha uma sensação crescente de que neste jogo em particular, ela era apenas um peão. Pouco ela sabia, no salão de homens do Montgomery Polo Club, Blake Harrison já estava fazendo apostas paralelas sobre a rapidez com que a empregada se envergonharia no derby. Ethan Montgomery, envolvido na emoção do desafio, havia temporariamente esquecido que os sentimentos de pessoas reais estavam em jogo. Tudo o que ele conseguia pensar era na expressão de seus amigos quando Nia Williams entrasse naquele derby, parecendo que pertencia a ele. Só mais tarde, quando a viu escolhendo cuidadosamente um vestido na boutique, seu rosto uma mistura de entusiasmo e apreensão, é que uma pequena pontada de culpa começou a se formar em seu peito. Mas então, era tarde demais para recuar. O jogo já estava em movimento. A manhã do Kentucky Derby chegou com um céu azul perfeito e uma brisa suave. Na mansão Montgomery, Eleanor estava ocupada dirigindo a equipe para seu brunch anual pré-derby, quando notou seu filho descendo a grande escada, parecendo inusitadamente bem arrumado em seu terno cinza claro sob medida. Meu, você não está bonito, comentou ela, ajustando sua gravata de seda. Eu estava começando a pensar que você não iria este ano. Você tem sido tão secreto sobre seus planos. Ethan deu a ela um sorriso não comprometedor. Só queria manter as coisas discretas, desta vez. E quem é a sortuda que o acompanha? E perguntou Eleanor, os olhos penetrantes de curiosidade. Antes que Ethan pudesse responder, seu pai, Richard Montgomery, se juntou a eles no foyer. Aos 65 anos, Richard ainda chamava a atenção com sua altura imponente e ternos, perfeitamente ajustados. Sim, filho, quem é a queridinha do mês? Perguntou Richard com uma pitada de desaprovação. Ele há muito desejava que seu filho se estabelecesse com alguém de seu círculo social.
Você a conhecerá em breve, respondeu Ethan, verificando seu relógio. Vou buscá-la agora. Eleanor levantou uma sobrancelha. Buscá-la? Quer dizer que ela não tem seu próprio motorista? Ethan resistiu à vontade de revirar os olhos. Vejo vocês dois na pista. Guarde um pouco daquele camarão com bourbon para mim. Enquanto deslizava para seu Bentley prata, Ethan sentiu uma mistura de excitação e nervosismo que lhe era estranho. Ele havia passado os últimos 2 dias treinando Nia na etiqueta do derby. Qual garfo usar, como segurar uma taça de champanhe, os fundamentos das corridas de cavalos. Ela havia sido uma aluna surpreendentemente rápida, absorvendo as informações com uma determinação que o impressionou. Mas agora, enquanto ele parava, em seu modesto prédio de apartamentos, a dúvida surgiu. E se seus amigos estivessem certos? E se isso fosse um erro que humilhariam ambos? Ele estava prestes a enviar uma mensagem para ela, dizendo que estava lá fora, quando a porta do prédio se abriu e Nia saiu. Ethan sentiu sua respiração presa. A estilista havia se superado. Nia usava um vestido azul claro que abraçava suas curvas antes de fluir graciosamente até logo abaixo dos joelhos. Um chapéu de aba larga combinando, adornado com uma simples fita branca, estava perfeitamente sobre seus cachos escuros, que haviam sido penteados para emoldurar seu rosto. Sua maquiagem era sutil, mas realçava sua beleza natural, destacando suas altas maçãs do rosto e lábios cheios. Ela parecia elegante, sofisticada e totalmente à vontade com a roupa, nada como a empregada que limpava seu banheiro. Ethan rapidamente saiu do carro para abrir a porta do passageiro para ela. Você está... Ele procurou a palavra certa. Deslumbrante. Nia sorriu, e ele notou um toque de nervosismo em seus olhos, apesar de sua postura confiante. Obrigada. Você também está bem arrumado. Enquanto eles dirigiam para Churchill Downs, Ethan se viu lançando olhares furtivos para ela. Algo havia mudado, e não era apenas o vestido ou a maquiagem. Havia uma determinação em sua expressão, um orgulho na maneira como ela se portava. Nervosa? Perguntou ele enquanto se aproximavam da histórica pista de corridas. Um pouco, admitiu ela, mas mais animada do que nervosa, acho. Vejo o derby na TV todos os anos desde que era criança. Estar aqui pessoalmente é como um sonho. Seu entusiasmo genuíno fez a culpa de Ethan ressurgir. Isso não era apenas uma aposta para ela, era uma experiência única na vida. Ele afastou o pensamento. Ela teria um dia maravilhoso. Ele ganharia a aposta e ninguém se machucaria. Lembre-se do que praticamos, disse ele enquanto eles entravam na área de estacionamento VIP. E se alguém perguntar como nos conhecemos, dizemos que sou uma amiga da família que está visitando de Chicago. Nia completou por ele. Embora eu ainda não veja, porque não posso simplesmente dizer a verdade. Confie em mim, é mais fácil assim, respondeu Ethan, sem olhar em seus olhos. As pessoas podem ser muito julgadoras. Quer dizer, suas pessoas podem ser muito julgadoras. Ela o corrigiu com um olhar conhecedor. Ele não podia discutir isso. Apenas por hoje vamos esquecer quem trabalha onde e quem vem de que tipo de fundo. Hoje você é apenas Nia e eu sou apenas Ethan. Ela estudou o rosto dele por um momento, depois assentiu. Tudo bem, só por hoje. No momento em que pisaram no terreno de Churchill Downs, Nia foi transportada para um mundo que ela só havia visto em revistas. Mulheres em vestidos coloridos e chapéus elaborados passeavam ao lado de homens em ternos de brim e gravatas borboleta. O ar estava cheio do aroma de julepes de menta e excitação. Ethan a guiou pela multidão com uma mão levemente em suas costas, acenando com a cabeça, para conhecidos, enquanto seguiam para a seção Millionaires Row. Ethan, aqui! Ethan ficou tenso ao ouvir a voz de Blake. Seus 3 amigos estavam reunidos perto das janelas de apostas, bebidas já na mão. Era o momento da verdade. Senhores! Ethan os cumprimentou, mantendo o tom casual. Gostaria de apresentar a vocês Nia Williams. Nia, estes são meus amigos Blake Harrison, Carter Phillips e Devin Miles. Nia estendeu a mão com uma graça que surpreendeu até mesmo Ethan. É um prazer conhecer vocês. Ethan me contou muito sobre vocês. Os olhos de Blake se arregalaram levemente ao perceber sua transformação.
claramente não esperando que a empregada se sentisse tão à vontade nesse ambiente. "O prazer é nosso", respondeu ele, se recuperando rapidamente. "Ethan tem sido bastante misterioso sobre seu encontro de hoje." "Eu vejo por quê", acrescentou Carter, com um olhar apreciativo que fez Ethan se sentir inexplicavelmente irritado. "Você está absolutamente deslumbrante, Nia." "Obrigada", respondeu ela com um sorriso educado, que não chegou totalmente aos seus olhos. Ethan podia dizer que ela havia percebido algo em sua maneira, alguma sugestão de que as coisas não eram exatamente o que pareciam. "Posso oferecer uma bebida?" perguntou Ethan, ansioso para se afastar de seus amigos. "Os julepes de menta são uma tradição do Derby." "Isso parece adorável", disse Nia, o alívio evidente em sua voz. Enquanto caminhavam para o bar, Ethan ouviu Blake murmurar algo que fez os outros rirem. Ele fingiu não perceber. "Seus amigos parecem interessantes", comentou Nia enquanto esperavam suas bebidas. "Eles podem ser idiotas às vezes", admitiu Ethan. "Mas eles são os únicos amigos que tenho, desde a escola preparatória." "Isso não significa que eles são bons amigos", disse Nia baixinho, aceitando seu julepe de menta com um obrigado ao barman. Suas palavras atingiram Ethan com mais força do que ele esperava. Ele nunca havia questionado sua amizade com Blake e os outros. Eles eram apenas parte de sua vida, como a mansão e o fundo fiduciário. Antes que ele pudesse responder, uma voz familiar chamou: "Ethan, querido." Ethan reprimiu um gemido quando Vanessa Sinclair se aproximou deles. Filha de um magnata do transporte marítimo e sua ex-namorada, Vanessa era o epítome da beleza da alta sociedade, com seus cabelos loiros e vestido de grife. "Vanessa, que bom te ver", mentiu Ethan suavemente. Eles haviam terminado as coisas mal 6 meses atrás, quando ele a pegou traindo com um dos sócios de seu pai. Vanessa deu um beijo no ar em suas bochechas, antes de voltar sua atenção para Nia, seus olhos avaliando friamente. "E quem é sua amiga?" "Esta é Nia Williams." "Nia, esta é Vanessa Sinclair." "Encantada em conhecê-la", disse Nia, estendendo a mão. Vanessa mal a tocou antes de se virar para Ethan. "Não vi seu nome na lista de convidados para a festa Hamilton esta noite. Certamente você não vai perder o maior evento do fim de semana?" "Tenho outros planos", respondeu Ethan, colocando uma mão nas costas de Nia. O toque pareceu mais protetor do que ele pretendia. Vanessa ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. "Entendo. Bem, não seja um estranho, querido. Você sabe onde me encontrar se mudar de ideia." Com um último olhar displicente para Nia, ela se afastou. "Ex-namorada?" perguntou Nia, tomando um gole de sua bebida. "É tão óbvio?" Ela te olhou como se fosse dona de você e para mim como se eu estivesse usando um saco de lixo. A franqueza de Nia fez Ethan rir. "Vanessa acha que é dona de todo mundo. É por isso que não deu certo entre nós", explicou ele, guiando-a em direção aos seus lugares. Entre outros motivos. Enquanto se acomodavam em seu camarote privativo com uma vista perfeita da linha de chegada, Ethan ficou agradavelmente surpreso com a naturalidade com que a conversa fluía entre eles. Nia fez perguntas inteligentes sobre as corridas e ouviu com genuíno interesse enquanto ele explicava as tradições do Derby. "Então as pessoas realmente apostam milhares de dólares nesses cavalos?" perguntou ela, olhando o programa. "Algumas apostam centenas de milhares", confirmou Ethan. "Meu pai uma vez ganhou $500 mil em uma aposta de azarão." Nia balançou a cabeça em admiração. "Isso é mais dinheiro do que eu vou ganhar em 10 anos." O comentário deixou Ethan desconfortavelmente ciente da disparidade entre seus mundos. "Você gostaria de fazer uma aposta por diversão?" Os olhos dela brilharam. "Podemos, nunca joguei antes." "Todo mundo deveria apostar no Derby pelo menos uma vez", disse Ethan, tirando a carteira. "Aqui estão $100. Escolha qualquer cavalo que você quiser." Nia estudou o programa seriamente, a testa franzida em concentração. "E este aqui? Espírito de Esperança. Gosto do nome e diz que ele tem coração." Ethan verificou as probabilidades. 30 para 1. Um azarão, mas era a escolha dela. Espírito de Esperança, então. Eles fizeram a aposta e retornaram aos seus lugares assim que os pais de Ethan chegaram ao camarote. "Aí estão vocês", disse Eleanor.
então congelou ao ver quem estava com o filho. Nia? Olá, Sra. Montgomery, cumprimentou Nia sua empregadora com notável compostura. Sr. Montgomery? Richard olhou de Nia para seu filho com choque mal disfarçado. Ethan, uma palavra, por favor. Ethan apertou a mão de Nia com segurança antes de seguir seu pai até o canto do camarote. Qual o significado disso? Exigiu Richard. Em um sussurro áspero. Você trouxe a empregada para o derby? O nome dela é Nia e sim, eu a convidei como minha convidada, respondeu Ethan, mantendo a voz firme. Você tem ideia de como isso parece? As pessoas vão falar. Deixe-as falar. Eu não estou fazendo nada de errado. O rosto de Richard endureceu. Este é exatamente o tipo de comportamento irresponsável que me faz questionar se você está pronto para assumir a empresa. Ethan sentiu um acesso de raiva. O negócio da família sempre foi a alavanca de seu pai sobre ele. Talvez eu não queira a empresa, você já pensou nisso? Não seja ridículo. É seu direito de nascença. E esta conversa acabou, disse Ethan firmemente. Vou aproveitar o dia com meu encontro. Você deveria tentar fazer o mesmo com a mãe. Ele voltou para Nia, que estava conversando educadamente com Eleanor, embora a tensão entre elas fosse palpável. Está tudo bem? Perguntou Nia baixinho enquanto ele se sentava ao lado dela. Perfeito, mentiu Ethan. Depois mudou de assunto. Me diga qual chapéu você acha o mais ridículo aqui. A tarde prosseguiu mais tranquilamente do que Ethan ousara esperar. Nia encantou vários amigos de seus pais com seu genuíno interesse em suas histórias e sua refrescante falta de pretensão. Até Eleanor pareceu amolecer um pouco, enquanto observava Nia navegar pelas complexidades sociais com graça natural. À medida que o tempo se aproximava para a corrida principal, a emoção crescia por todo o local. Ethan e Nia voltaram para seus lugares, juntando-se aos Montgomerys e vários de seus amigos. Então, Nia, disse Blake, aparecendo de repente ao lado deles. Ethan nos disse que você é de Chicago. O que sua família faz lá? Ethan ficou tenso, mas Nia respondeu suavemente. Minha falecida mãe era professora, disse ela com verdade. Estou criando meus irmãos mais novos agora e trabalhando para colocá-los na escola. Como é admirável, respondeu Blake com um sorriso que não chegava aos olhos. E que tipo de trabalho você faz? Antes que Nia pudesse responder, o locutor anunciou que os cavalos estavam se aproximando dos portões de partida. Salvo pelo gongo, pensou Ethan aliviado. E eles partiram. A voz do locutor ecoou enquanto os portões se abriam e os puros-sangue se lançavam para a frente. A multidão rugiu enquanto os cavalos trovejavam pela pista. Nia inclinou-se para a frente em seu assento, agarrando seu programa, os olhos fixos no cavalo número 8. Espírito de esperança. Vamos, espírito! Ela exclamou envolvida na emoção. Para a surpresa de todos, o espírito de esperança, que havia começado no meio do pelotão, começou a ganhar terreno na curva final. O barulho da multidão aumentou quando os cavalos entraram na reta final. Ele está subindo! Ethan gritou por cima do barulho. Seu cavalo está realmente subindo! Nia estava de pé agora, pulando e torcendo junto com o resto da multidão. Vá, espírito, vá! Em uma reviravolta impressionante, o espírito de esperança ultrapassou os favoritos nos últimos 100 metros e cruzou a linha de chegada meio corpo à frente do cavalo em segundo lugar. A multidão irrompeu. Nia se virou para Ethan com um olhar de pura alegria e jogou os braços ao redor do pescoço dele. Nós vencemos! Não acredito que vencemos! Envolvido em seu entusiasmo, Ethan a levantou do chão e a girou. Quando ele a colocou no chão, seus rostos estavam a poucos centímetros de distância. E algo mudou no ar entre eles. Por um breve momento, o barulho da multidão desapareceu, e tudo que Ethan conseguia ver era o brilho nos olhos de Nia e o sorriso que iluminava todo o seu rosto. Sorte de principiante. A voz de Blake cortou o momento, enquanto ele aparecia ao lado deles, parecendo nitidamente infeliz. Ethan relutantemente se afastou de Nia. Devemos ir pegar seus ganhos. Ganhos? Perguntou Nia, ainda atordoada com a emoção e com o que acabara de acontecer entre eles. Você apostou $100 em um azarão de 30 para 1, explicou Ethan.
Você acabou de ganhar $3.000. Os olhos de Nia se arregalaram. $3.000? Você está falando sério? Completamente sério, confirmou Ethan, curtindo a reação dela mais do que ele imaginava ser possível. Enquanto eles seguiam para a janela de apostas para receber seus ganhos, Nia parecia flutuar no ar. Nunca ganhei nada na minha vida, confessou. Ela, isso parece um sonho. Você merece, disse Ethan sinceramente, e ele quis dizer isso. Em poucas horas, Nia não apenas havia provado seus amigos errados sobre sua capacidade de se encaixar, mas também mostrara mais caráter genuíno do que a maioria das pessoas que ele conhecera em toda a sua vida. O resto da tarde passou em um borrão de celebrações e parabéns. A notícia da aposta de sorte de Nia se espalhou rapidamente, e muitas pessoas vieram conhecer a mulher que havia escolhido o vencedor do derby em sua primeira tentativa. Achei que você disse que nunca tinha jogado antes, comentou Devin quando eles se juntaram ao grupo. Não tenho, respondeu Nia. Eu só gostei do nome dele e do fato de que sua biografia dizia que ele tinha coração. Às vezes, coração é tudo o que você precisa, disse Devin com um sorriso genuíno, o primeiro dos amigos de Ethan a mostrar real calor por ela. Quando o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado sobre Churchill Downs, Ethan se viu de pé ligeiramente separado da multidão, observando Nia enquanto ela conversava animadamente com um grupo que incluía sua mãe e várias matronas da sociedade. Ela se encaixava perfeitamente, mas de alguma forma mantinha sua autenticidade em um mundo construído em fachadas. Tenho que te dar os parabéns, disse Blake, juntando-se a ele com uma bebida fresca na mão. Você vai ganhar essa aposta. Ela tem sido notavelmente adequada. Ethan sentiu uma onda de irritação. Ela tem sido mais do que adequada. Ela tem sido incrível. Blake o estudou com os olhos estreitos. Não me diga que você está realmente se apaixonando pela empregada. Não a chame assim, respondeu Ethan mais alto do que pretendia. Blake levantou as mãos em fingida rendição. Sensível, sensível. Lembre-se, isso foi apenas uma aposta, Ethan. Uma brincadeira. Não perca a perspectiva. Quando Blake se afastou, Ethan sentiu um frio se instalar em seu estômago. Ele estivera tão envolvido no dia, na alegria de Nia e na conexão inesperada que crescia entre eles, que quase havia esquecido como tudo isso havia começado. Mas agora, observando-a rir e brilhar entre pessoas que normalmente a ignorariam, a realidade de sua decepção o atingiu com força total. Ele a havia trazido para lá sob falsos pretextos. Tudo o que ela estava experimentando, as roupas, a admissão neste mundo exclusivo, sua atenção, tudo era baseado em uma mentira, e se ela descobrisse a verdade, ela nunca o perdoaria. O pensamento o preocupou mais do que deveria. Por que ele deveria se importar se a empregada estivesse chateada com ele? Não era como se eles tivessem um relacionamento real. Era apenas um dia, uma distração momentânea de suas vidas regulares. Mas quando Nia o encontrou do outro lado da sala e sorriu aquele sorriso radiante que parecia vir de sua própria alma, Ethan soube que estava mentindo para si mesmo. Não era apenas sobre uma aposta a mais. Algo havia mudado. Ele havia mudado. E ele não tinha ideia do que fazer a respeito. Mais tarde, quando as festividades do derby começaram a diminuir, Ethan e Nia se encontraram caminhando pela beira da pista, longe da multidão. O sol poente pintava o céu em tons de rosa e dourado, e um silêncio confortável se instalara entre eles. Obrigada por hoje, disse Nia finalmente, sua voz suave. Foi mais do que eu jamais poderia ter imaginado. Fico feliz que você tenha gostado, respondeu Ethan, enfiando as mãos nos bolsos para resistir à vontade de pegar as dela. Não foi apenas a vitória ou as roupas chiques, continuou ela, parando para olhar diretamente para ele. Foi ser tratada como uma pessoa com valor, não apenas alguém que limpa sua casa. A culpa se retorceu no estômago de Ethan. Você sempre teve valor, Nia. Sinto muito se eu alguma vez te fiz sentir o contrário. Ela estudou seu rosto, seus olhos procurando. Por que você realmente me convidou hoje, Ethan? E não diga que é porque você me acha refrescante. Ninguém faz algo assim sem um motivo.
a oportunidade perfeita para ser sincero, para contar a ela sobre a aposta, pedir desculpas e esperar que ela entendesse. Mas ao olhar em seus olhos confiantes, Ethan não conseguiu se controlar para quebrar a magia do dia. Talvez eu quisesse te ver sorrir, disse ele em vez disso, as palavras vindas de um lugar de verdade, apesar da omissão. Você não sorri muito na casa. Não há muito o que sorrir quando você está esfregando banheiros, respondeu ela, com um toque de sua franqueza usual, mas seus olhos haviam amolecido. Você deveria sorrir mais vezes. Isso ilumina todo o seu rosto. Um rubor subiu em suas bochechas e ela desviou o olhar. Provavelmente deveríamos voltar. Preciso estar em casa até às 9, lembra? Claro, disse Ethan, virando-se relutantemente para a saída. Cinderela precisa voltar antes que o encanto se quebre. Mas enquanto voltavam para se juntar aos outros, Ethan não conseguia se livrar da sensação de que ele era quem estava, sob um feitiço, um que não tinha nada a ver com roupas chiques ou vencedores do derby, e tudo a ver com a mulher extraordinária ao seu lado. Uma mulher que merecia muito mais do que um playboy mimado que a levara até ali por uma aposta. Enquanto voltavam de carro para a cidade, Nia ficou quieta, olhando pela janela com um pequeno sorriso nos lábios. O envelope com seus ganhos estava firmemente agarrado em suas mãos, como se temesse que pudesse desaparecer. O que você vai fazer com o dinheiro? Perguntou Ethan, quebrando o silêncio confortável. Nia não hesitou. Vou guardar a maior parte na poupança para os fundos universitários das crianças. Mas posso gastar um pouco em um jantar legal para nós este fim de semana. A Emma e o Luke merecem um agrado. Claro que sua primeira preocupação seriam seus irmãos. Ethan sentiu uma pontada de vergonha ao pensar em como teria gasto $3.000, provavelmente em um fim de semana em Las Vegas ou em um relógio novo de que não precisava. Você é uma boa irmã, disse ele sinceramente. Tento ser. Ela se virou para olhá-lo. Posso te perguntar algo pessoal? Claro, respondeu ele curioso. O que você quer da sua vida, Ethan? Além das festas e dos carros rápidos? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém jamais lhe havia perguntado isso antes. Seu pai presumia que ele assumiria os negócios da família. Sua mãe esperava que ele se casasse com alguém adequado e tivesse netos. Seus amigos não se importavam, desde que ele mantivesse a festa rolando. Não sei, admitiu ele após uma longa pausa. Eu nunca pensei realmente sobre isso. Talvez você deva, sugeriu Nia gentilmente. Você é inteligente, privilegiado, poderia fazer qualquer coisa. Parece um desperdício simplesmente deixar a vida te levar. Suas palavras tocaram uma fibra sensível. Era isso que ele estava fazendo, deixando a vida levá-lo. O pensamento era desconcertante. Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Blake. Festa na casa dos Harringtons esta noite. Não se esqueça de trazer seu pequeno projeto de estimação. Precisamos acertar nossa aposta. Ethan silenciou rapidamente o telefone, mas não antes que Nia percebesse sua expressão mudar. Tudo bem? Perguntou ela. Tudo ótimo, mentiu ele, sentindo-se tudo menos ótimo. Só o Blake sendo Blake. Quando chegaram ao prédio de apartamentos de Nia, Ethan sentiu uma estranha relutância em terminar o dia. Vou te acompanhar até lá em cima, ofereceu ele. Não é necessário, começou Nia, mas ele já estava saindo do carro e abrindo a porta dela. Caminharam em silêncio até a porta do apartamento dela, ambos cientes de que algo havia mudado entre eles, mas nenhum deles estava pronto para reconhecer. Bem, disse Nia com as chaves na mão. Obrigada novamente por hoje, foi inesquecível. Talvez possamos fazer isso de novo algum dia, sugeriu Ethan impulsivamente. Não o derby, obviamente, mas um jantar ou... Ethan, ela interrompeu gentilmente. Hoje foi maravilhoso, mas não vamos fingir que isso é algo que não é. Amanhã você estará de volta ao seu mundo, e eu estarei limpando seu banheiro. Sua praticidade foi como um choque de água fria. Não precisa ser assim. Nia sorriu, tristemente. Não precisa? O que seus pais diriam se você namorasse a empregada a sério? O que seus amigos pensariam? A menção de seus amigos fez Ethan estremecer internamente,
pensando na aposta que havia começado tudo isso. Eu não me importo com o que eles pensam, disse ele com mais convicção do que esperava sentir. Mas eu me importo, respondeu Nia. Tenho meu orgulho, Ethan, e uma reputação a manter. Não posso ser a empregada que está dormindo com o filho. Tá, patrão. Não é isso que... Boa noite, Ethan, disse ela firmemente, abrindo a porta. Obrigada por um dia mágico. Antes que ele pudesse responder, ela havia desaparecido para dentro, fechando a porta suavemente, mas definitivamente entre eles. Ethan ficou parado ali por um momento, sentindo-se estranhamente desolado. Então, lentamente voltou para o carro, sua mente uma confusão de pensamentos e emoções conflitantes. Seu telefone vibrou novamente com outra mensagem de Blake. Onde você está? A festa em Hamilton está começando. Traga a empregada para que possamos vê-la em seu habitat natural, servindo bebidas em vez de tomá-las. A raiva explodiu no peito de Ethan. Ele começou a digitar uma resposta mordaz. Depois parou. Blake e os outros esperavam que ele levasse Nia para a festa esta noite, onde eles, sem dúvida, tentariam humilhá-la para ganhar a aposta. A ideia deles zombando dela, tentando provar que ela não pertencia ali, o fez sentir-se fisicamente mal. Ele precisava acabar com essa aposta agora, antes que as coisas ficassem ainda mais complicadas. Antes que Nia se machucasse. Com uma sensação de resolução, Ethan respondeu: Não vou. A aposta está cancelada. A resposta de Blake foi imediata. Impossível. Você não pode desistir. Agora. Além disso, Carter já contou a todos sobre isso. Metade da festa está esperando para ver a empregada se vestindo. O sangue de Ethan gelou. Se a notícia da aposta chegasse a Nia, ele não poderia deixar que isso acontecesse. Ele deu a partida no carro com um novo senso de urgência. Ele precisava encontrar Blake e os outros, fazê-los entender que a aposta havia acabado e garantir o silêncio deles. Ele pagaria os $5.000. Inferno, ele pagaria 10 vezes esse valor se isso significasse proteger Nia da verdade. Enquanto dirigia em direção à propriedade Hamilton, Ethan percebeu com surpreendente clareza que o que havia começado como uma aposta frívola de alguma forma, havia se tornado a coisa mais importante de sua vida, e ele faria o que fosse preciso para consertar as coisas. Mas quando entrou na entrada lotada da mansão, ele não tinha ideia de que Nia estava prestes a receber uma ligação que iria destruir a magia do dia e mudar tudo entre eles para sempre. Nia. William se encostou na porta do seu apartamento depois de fechá-la, o coração ainda acelerado pelos eventos do dia. Ela tirou os saltos de estilista que a tinham apertado nos pés na última hora e foi até a cozinha de meias. Nia, é você? Chamou Emma da sala, onde estava assistindo TV com Luke. Sou eu, confirmou Nia, colocando sua bolsa e o envelope, com seus ganhos na bancada da cozinha. Emma e Luke correram para a cozinha, os olhos arregalados de curiosidade. Você está incrível, exclamou Emma, circulando a irmã para admirar o elegante vestido azul. Como uma estrela de cinema. Como foi? Perguntou Luke, sua apatia adolescente usual substituída por um interesse genuíno. Essas pessoas ricas te trataram bem. Nia sorriu, tocada pela preocupação deles. Foi incrível. Eu realmente ganhei algum dinheiro em uma corrida de cavalos. Impossível, exclamou Emma. Quanto? $3.000, disse Nia, ainda mal acreditando nisso. Queixo de Luke caiu. Você está falando sério? Isso é mais do que seu salário mensal. Eu sei, Nia riu, tirando o envelope para mostrar a eles o dinheiro dentro. Vou guardar a maior parte para os fundos universitários de vocês, mas achei que poderíamos sair para um jantar legal este fim de semana. Emma a abraçou com força. Você é a melhor irmã do mundo. Mas e o senhor rico? Como foi isso? O sorriso de Nia vacilou levemente. Ethan foi diferente do que eu esperava. Ele foi realmente gentil e atencioso. Eu me diverti muito com ele. Oh, Emma provocou. Você gosta dele. Não é assim, insistiu Nia, embora suas bochechas estivessem coradas. Nós viemos de mundos completamente diferentes. Hoje foi apenas um conto de fadas e agora acabou. Mas ele gosta de você, pressionou Emma. Dá para perceber pela sua cara. Emma, chega,
disse Nia firmemente. Me ajuda a tirar esse vestido e depois quero ouvir sobre o seu dia. Enquanto Nia trocava de roupa, voltando para suas calças jeans e camiseta confortáveis, ela tentou afastar os pensamentos de Ethan de sua mente. Sim, houve momentos hoje em que ela sentiu uma conexão com ele. Momentos em que ele pareceu vê-la como uma mulher, não apenas como uma funcionária. Mas ela era prática o suficiente para saber que homens como Ethan Montgomery não terminavam com mulheres como ela. Hoje tinha sido um sonho lindo, mas amanhã a realidade voltaria com tudo. Ela voltaria a limpar a mansão de sua família e ele voltaria à sua vida privilegiada de festas e relacionamentos sem sentido. O telefone dela tocou, interrompendo seus pensamentos. O identificador de chamadas mostrava Maria, sua colega de trabalho da propriedade Montgomery. Maria, tudo bem? Respondeu Nia, surpresa ao receber uma ligação dela em uma noite de sábado. Nia, graças a Deus você atendeu. A voz de Maria estava baixa e urgente. Estou na festa Hamilton. Estou trabalhando no serviço de buffet por dinheiro extra. Ok, disse Nia, confusa sobre por que Maria estava ligando para dizer isso. Você precisa saber de algo, continuou Maria, sua voz ficando ainda mais baixa. Eu ouvi os amigos do Sr. Ethan conversando. Eles fizeram uma aposta sobre você. Nia sentiu o estômago cair. Que tipo de aposta? Eles apostaram com o Sr. Ethan que ele não conseguiria te encaixar no derby. Eles disseram que ele só te convidou para ganhar dinheiro deles, $5.000. O quarto pareceu girar ao redor de Nia, enquanto as palavras de Maria penetravam. Você tem certeza disso? Positiva. Eles estão rindo disso agora, dizendo que não acreditam que você não percebeu. Um deles, Blake, acho que esse é o nome dele, está contando para todos na festa. A dor e a humilhação invadiram Nia em uma onda nauseante. Cada momento que ela achava especial tinha sido uma mentira, cada palavra gentil, cada sorriso, cada toque, tudo parte de um jogo cruel. Nia, você ainda está aí? Perguntou Maria, após um longo silêncio. Sim, conseguiu Nia, sua voz surpreendentemente firme apesar da turbulência interior. Obrigada por me contar, Maria. Sinto muito. Sei que você gosta dele. Todos nós vimos como você o olha. Não importa, disse Nia firmemente. Foi apenas um trabalho para mim como qualquer outro dia de trabalho. A mentira tinha um gosto amargo em sua boca, mas seu orgulho não permitia que ela admitisse o quanto a traição de Ethan doía. Depois de desligar, Nia sentou-se na beira da cama, olhando fixamente para o lindo vestido agora pendurado na porta de seu armário. Emma apareceu na porta, preocupação gravada em seu jovem rosto. Nia, o que foi? Você parece que alguém morreu. Nia forçou um sorriso. Tudo bem, só estou cansada do dia longo. Você está mentindo, disse Emma, sentando-se ao lado dela. O que a Maria disse para te deixar assim? Nia suspirou, sabendo que sua irmã era perspicaz demais para ser enganada. Acontece que o Ethan não me convidou para o derby porque queria minha companhia. Ele fez uma aposta com os amigos dele que conseguiria me apresentar como uma deles. Os olhos de Emma se arregalaram de indignação. Que idiota! Depois de tudo o que você faz pela família dele. Está tudo bem, hein? Sério. Ganhei um dia lindo, um vestido chique e $3.000 com isso. Então quem é a verdadeira vencedora aqui? Mas ele magoou seus sentimentos, insistiu Emma. Meus sentimentos não importam, disse Nia, levantando-se e endireitando os ombros. O que importa é que eu não deixe ele ou nenhum deles ver que me afetaram. Emma olhou para a irmã com preocupação. O que você vai fazer? A expressão de Nia endureceu com determinação. Vou trabalhar na segunda-feira de manhã com a cabeça erguida. Vou fazer meu trabalho profissionalmente e vou deixar claro para o Ethan Montgomery que ele e seus joguinhos infantis não significam nada para mim. Mas enquanto se preparava para dormir naquela noite, Nia não conseguiu conter as lágrimas que, finalmente, vieram quentes e amargas. Como ela poderia ter sido tão tola? Como ela poderia ter se permitido sentir algo por um homem que havia como nada mais do que um peão em seus jogos,
com seus amigos igualmente mimados. O pior não era a humilhação, era a constatação de que, apesar de tudo, uma parte dela havia começado a se importar com Ethan. Ela havia visto vislumbres de um homem decente por trás da aparência privilegiada, e ela havia se permitido ter esperança, apenas por um momento, de que ele também pudesse se importar com ela. Agora, ela sabia melhor. E ela nunca mais cometeria aquele erro. Do outro lado da cidade, a propriedade Hamilton estava em chamas com luzes e música, enquanto a festa pós-derby chegava ao seu auge. A elite da sociedade se misturou e dançou, celebrando outro fim de semana. Do derby com estilo Ethan Montgomery, abriu caminho pela multidão procurando seus amigos. Finalmente avistou Blake perto do bar, atraindo a atenção de um grupo de admiradores enquanto contava alto alguma história. "Blake", interrompeu Ethan, sua voz tensa com raiva contida. "Precisamos conversar agora." Blake olhou para cima com um sorriso malicioso. "Bem, olha quem finalmente decidiu se juntar a nós. Onde está seu encontro? A Cinderela já se transformou em faxineira de novo?" O grupo ao redor deles riu, alimentando a raiva de Ethan. Lá fora. "Agora", exigiu Ethan, agarrando o braço de Blake e praticamente o arrastando para o terraço. Assim que ficaram longe da multidão, Ethan o soltou com um empurrão. "A aposta acabou. Estou falando sério. Vamos, cara. Não seja um perdedor." Blake gaguejou, claramente tendo tomado várias bebidas. "Você ganhou limpo, ela não fez feio." "Não é sobre ganhar ou perder", Ethan respondeu bruscamente. "É sobre a dignidade de uma mulher. Quero sua palavra de que ninguém nunca saberá sobre essa aposta." Blake o estudou com os olhos estreitos. "Meu Deus, você realmente gosta dela." "Não é isso. É exatamente isso." Blake riu incrédulo. "Ethan Montgomery se apaixonou pela empregada. Espere até todos ouvirem isso. Se você contar para alguém, nossa amizade acabou." Ethan avisou, sua voz mortalmente séria. A diversão de Blake desapareceu, substituída por um olhar frio e calculista. "Sabe, eu sempre me perguntei o que seu pai pensaria se soubesse sobre aquele fim de semana em Vegas há 2 anos. Aquele em que você quase quebrou o fundo discricionário da empresa em um único jogo de pôquer." Ethan sentiu o sangue gelar. "Você está me chantageando?" "Estou lembrando você de onde suas lealdades devem estar", respondeu Blake, endireitando seu paletó. "Somos amigos desde crianças. Nos cobrimos, nos protegemos. E agora você está ameaçando acabar com tudo isso. Por causa de uma empregada?" Ethan lutou contra sua crescente raiva. "O nome dela é Nia, e sim, eu vou acabar com nossa amizade se você machucá-la." "Você precisa colocar suas prioridades em ordem", disse Blake, balançando a cabeça. "Vá para casa, durma um pouco. Amanhã você vai se lembrar de quem são seus verdadeiros amigos." Quando Blake se virou para voltar à festa, ele jogou por cima do ombro. "A propósito, tarde demais para o segredo. Carter já contou para metade da festa. É uma história muito boa para não compartilhar." Ethan ficou parado no terraço, uma sensação ruim se espalhando por ele. Se a notícia chegasse a Nia... Ele pegou seu telefone e tentou ligar para ela, mas a ligação foi diretamente para o correio de voz. "Nia, sou eu, Ethan. Por favor, me ligue de volta. Preciso explicar algo. É importante." Ele deixou mensagens semelhantes mais 2 vezes antes de desistir. Ou ela estava dormindo, ou ela já estava ignorando suas ligações. Nenhum dos dois era um bom sinal. Com uma crescente sensação de apreensão, Ethan deixou a festa e dirigiu para casa, sua mente correndo com maneiras de consertar isso. Quando chegou à propriedade Montgomery, ele havia decidido ir ao apartamento de Nia na manhã seguinte, confessar tudo e implorar por seu perdão. Mas mesmo enquanto fazia esse plano, uma voz em sua mente sussurrava que algumas traições eram profundas demais para serem perdoadas. A manhã de domingo amanheceu cinzenta e chuvosa, combinando com o humor sombrio de Ethan. Ele mal havia dormido, assombrado pelos pensamentos da reação de Nia quando ela descobrisse a verdade. Ele tentou ligar para ela novamente, mas ainda conseguiu apenas sua caixa postal. Incapaz de esperar mais, ele dirigiu até o prédio de seu apartamento e bateu em sua porta. Não houve resposta.
Depois de várias tentativas, uma vizinha apareceu. Ela não está em casa, a mulher idosa o informou. Saiu cedo com o irmão e a irmã. Disse algo sobre um passeio de um dia para ver a tia deles. Ethan agradeceu e voltou para o carro, a frustração aumentando. Ele teria que esperar até amanhã quando Nia fosse trabalhar. O pensamento de confrontá-la no local onde ela trabalhava, onde o desequilíbrio de poder entre eles era mais pronunciado, o deixou desconfortável. Mas ele não via alternativa. Na segunda-feira de manhã, Ethan certificou-se de acordar cedo, algo praticamente inédito para ele. Ele esperou na cozinha, sabendo que Nia geralmente começava o dia ali, preparando café para a família. Exatamente às 7h30, ela entrou, usando seu uniforme habitual com o cachecol colorido amarrado no cabelo. Ela parou bruscamente quando o... Viu, Nia? Ele começou levantando-se rapidamente. Tenho tentado entrar em contato com você. Senhor Montgomery, ela respondeu, sua voz formal e fria. Não atendo meu telefone pessoal fora do horário de trabalho. O senhor precisava de alguma coisa? A distância em seu tom lhe disse tudo. Ela sabia. Nia, por favor, preciso explicar sobre a aposta. Não há nada para explicar. Ela o interrompeu, indo até a cafeteira e começando sua rotina habitual. Você fez uma aposta com seus amigos de que poderia deixar a empregada apresentável o suficiente para a alta sociedade. Você ganhou. Parabéns. Sua calma era pior do que se ela tivesse gritado ou chorado. Ela estava o tratando como se ele não fosse nada. Para ela, não foi assim. Ethan insistiu. Quero dizer, sim, começou como uma aposta idiota, mas então... Então o quê? Perguntou Nia, finalmente se virando para enfrentá-lo. Você percebeu que eu era um ser humano com sentimentos? Que eu poderia me machucar se descobrisse que era apenas um jogo para você e seus amigos? A dor em seus olhos fez Ethan fazer uma careta. Eu ia te contar. Fui à festa Hamilton para acabar com a aposta, para garantir que ninguém contaria para você. Bem, tarde demais para isso, ela disse amargamente. A Maria ouviu seus amigos rindo disso e ligou para me avisar. Ethan fechou os olhos brevemente, amaldiçoando Blake e os outros. Me desculpe, Nia, sinceramente desculpe. O que começou como algo sem pensar se tornou real para mim. O dia que passamos juntos foi uma das experiências mais genuínas que já tive. A expressão de Nia amoleceu quase imperceptivelmente antes que ela se recompusesse. Não importa agora. O que foi feito, foi feito. Se o senhor me der licença, tenho trabalho a fazer. Por favor, disse Ethan, bloqueando levemente seu caminho. Me dê uma chance de compensar. Me compensar? Repetiu Nia com incredulidade. Como exatamente o senhor planeja fazer isso? Me levar a outro evento como seu caso de caridade? Não, obrigada. Não foi isso que eu quis dizer. Senhor Montgomery, ela interrompeu firmemente. Eu trabalho aqui. O senhor mora aqui. Vamos manter nosso relacionamento profissional de agora em diante. Com isso, ela passou por ele e continuou seus deveres, suas costas retas e seus movimentos eficientes. A mensagem estava clara. Conversa encerrada. Ethan ficou parado na cozinha, sentindo-se completamente impotente. Ele nunca havia tido que trabalhar pelo perdão de ninguém antes. Normalmente, seu charme ou seu dinheiro resolviam quaisquer problemas que ele encontrasse, mas ele percebeu que nenhum dos dois funcionaria com Nia. Na semana seguinte, Ethan tentou tudo o que pôde pensar para fazer Nia conversar com ele. Ele deixou bilhetes de desculpas onde ela os encontraria durante a limpeza. Ele mandou flores para o apartamento dela. Ele até pediu a ajuda de Emma, ao acidentalmente encontrar a menina mais nova depois da escola e explicar seu lado da história. Mas Nia permaneceu distante e profissional, dirigindo-se a ele apenas quando seu trabalho exigia e ignorando todas as suas tentativas de conversa pessoal. Enquanto isso, a notícia da aposta se espalhou por todo o círculo social deles. Ethan se viu rejeitado por alguns, ridicularizado por outros. Sua mãe estava mortificada e seu pai estava furioso. Você tem ideia do que fez? Richard Montgomery trovejou durante um confronto em seu escritório. Você fez desta família um ridículo. E por quê? Alguma
paixão pela empregada? Não. A chame assim, disse Ethan automaticamente, cansado demais para reunir raiva de verdade. Isso acaba agora, declarou Richard. Conversei com Eleanor e decidimos dispensar a senhorita Williams. Isso chamou a atenção de Ethan. O quê? Não, o senhor não pode demiti-la por minha causa. Não estamos demitida-a por sua causa, Richard, esclareceu friamente. Estamos a dispensando porque essa situação criou uma dinâmica inadequada em nossa casa. Vamos fornecer uma excelente referência e uma generosa indenização. Ela precisa desse emprego, argumentou Ethan desesperadamente. Ela está sustentando seus irmãos. Ela encontrará outra posição. Com sua ética de trabalho e nossa referência, não deve ser difícil. Ethan andou pelo escritório, a mente a mil. Se o senhor a demitir, eu vou embora. As sobrancelhas de Richard se ergueram. Desculpe. Você me ouviu, disse Ethan, surpreendendo-se com a própria firmeza. Se Nia perder o emprego por minha culpa, eu vou embora. Vou vender minhas ações na empresa, vou me afastar de tudo. Pai e filho se encararam, o desafio pairando no ar entre eles. Você abriria mão de sua herança, do seu futuro, por essa garota? Perguntou Richard, com descrença genuína na voz. Sim, respondeu Ethan sem hesitar. Porque pela primeira vez na minha vida, estou tentando fazer a coisa certa. Eu machuquei alguém que não merecia e não vou deixar que ela seja punida pelas minhas ações. Richard observou o filho com novos olhos, como se o visse pela primeira vez. Você está falando sério. Completamente. Após um longo momento, Richard assentiu lentamente. Muito bem. A senhorita Williams pode manter seu emprego. Mas isso, seja lá o que for isso, entre vocês dois, precisa ser resolvido sem mais perturbações a esta casa. Obrigado, disse Ethan sinceramente. Vou resolver. Mas ao sair do escritório do pai, Ethan não fazia ideia de como cumprir essa promessa. Como poderia resolver as coisas com uma mulher que nem sequer queria falar com ele? A resposta veio 2 dias depois, na forma de uma crise. Ethan estava no jardim tentando clarear a cabeça, quando Emma o chamou em pânico. Ethan, sou eu, Emma Williams. O Luke se machucou. Teve uma briga na escola e ele está no hospital. A Nia está com ele, mas ela está ficando louca porque não pode sair do trabalho para ficar com ele. E eu não posso faltar à escola amanhã por causa das provas finais. E... Calma, Emma, interrompeu Ethan. Qual hospital? Hospital Gerald Mercy. Mas Ethan, a Nia não sabe que estou te ligando. Ela vai ficar brava. Ah, não se preocupe com isso, garantiu ele. Eu vou resolver. Só fique com seu irmão, ok? Ethan correu para o hospital, parando apenas para informar. A mãe, que tinha uma emergência pessoal, encontrou Emma na sala de espera, parecendo pequena e assustada em uma cadeira grande demais para ela. Emma, chamou ele, apressando-se para perto dela. O que aconteceu? Onde está a Nia? Ela está com o Luke. Estão colocando o braço dele em um gesso, explicou Emma, visivelmente aliviada em vê-lo. Alguns alunos do ensino médio estavam implicando com um amigo dele, e o Luke interveio. Eles o empurraram e ele caiu muito mal. Ele vai ficar bem? Emma assentiu. O médico disse que é uma fratura limpa, mas ele vai ficar com gesso por semanas, e ele está no time de basquete. Não se preocupe com isso agora, disse Ethan gentilmente. Vamos apenas garantir que ele esteja bem cuidado. Quando Nia saiu de uma sala de exame 30 minutos depois, ela parou ao ver Ethan sentado ao lado de sua irmã. O que você está fazendo aqui? Exigiu ela, sua surpresa rapidamente se transformando em raiva. Eu o liguei, admitiu Emma. Eu estava assustada e eu não sabia para quem mais ligar. Antes que Nia pudesse responder, uma enfermeira se aproximou, dela com os papéis de alta e instruções para os cuidados de Luke. Ele precisará descansar nas próximas 48 horas e alguém deve ficar com ele para monitorar os sintomas de concussão. O rosto de Nia caiu. Eu tenho que trabalhar amanhã. Não consigo tirar folga com tão pouco aviso. Sim, você consegue, interrompeu Ethan levantando-se. Na verdade, você tem o resto da semana de folga, com pagamento. Nia olhou para ele com suspeita. Você não tem autoridade para fazer isso. Na verdade, eu tenho, respondeu Ethan calmamente.
Acabei de falar com minha mãe. Ela manda seus melhores votos para a recuperação de Luke e insiste que você tire o tempo que precisar. Não era totalmente verdade. Ele havia mandado uma mensagem para sua mãe do estacionamento do hospital, mas Eleanor de fato concordara. Assim que ele explicou a situação, Nia parecia dividida entre gratidão e ressentimento persistente. Obrigada, disse ela finalmente, rigidamente. Por favor, diga à sua mãe que eu agradeço. Eu ficaria feliz em levá-los para casa, ofereceu Ethan enquanto Luke era levado em uma maca, parecendo pálido e infeliz com o braço engessado. Isso não é necessário, começou Nia, mas Luke interrompeu. Nia, por favor, eu me sinto péssimo e só quero ir para casa. Vendo o desconforto de seu irmão, Nia relutantemente concordou. A viagem até o apartamento deles foi estranhamente silenciosa, exceto pelas tentativas ocasionais de conversa de Emma. Quando chegaram, Ethan insistiu em ajudar Luke a subir até o apartamento no terceiro andar, apesar dos protestos de Nia. Enquanto Luke se acomodava no sofá, claramente exausto da medicação para a dor, Nia puxou Ethan de lado na pequena cozinha. Obrigada pela sua ajuda, disse ela formalmente, mas você pode ir agora. Ethan olhou para seu rosto cansado, as linhas de preocupação entre suas sobrancelhas e tomou uma decisão. Deixe-me ficar e ajudar, só por esta noite. Você está exausta e a enfermeira disse que alguém precisa verificar o Luke a cada 2 horas. Nós conseguimos, insistiu Nia. Eu sei que vocês conseguem, disse Ethan suavemente, mas vocês não precisam, não sozinhas. Algo em seu tom deve tê-la tocado, porque depois de um momento, os ombros de Nia se afrouxaram levemente. Tudo bem, você pode ficar de olho primeiro, me acorde em 4 horas. Com isso, ela desapareceu em seu quarto, deixando Ethan na pequena sala de estar com Luke dormindo e uma Emma de aparência aliviada. Obrigada por ficar, sussurrou Emma. Ela nunca admitiria, mas ela precisa de ajuda. Conforme a noite avançava, Ethan teve seu primeiro vislumbre real do mundo de Nia. O apartamento era pequeno, mas imaculadamente limpo e cheio de fotos de família. Os móveis eram usados, mas bem cuidados. Tudo falava de uma mulher que trabalhava duro para criar um lar com recursos limitados. A cada 4 horas, Ethan ou Nia acordavam Luke para verificar suas respostas. Durante uma dessas verificações, por volta das 3 da manhã, eles se encontraram juntos na cozinha, Nia fazendo chá, enquanto Ethan se encostava no balcão. Seu irmão parece estar bem, comentou Ethan. Suas respostas são boas. Nia assentiu. Parte de sua tensão anterior desaparecida, substituída por simples exaustão. Graças a Deus, eu estava tão assustada quando a escola ligou. Você é uma boa irmã, Nia. Essas crianças têm sorte de tê-la. Ela o olhou com cautela. Eu não preciso da sua aprovação. Eu não estava oferecendo aprovação, Ethan esclareceu. Apenas uma observação. Eu admiro o que você fez por eles. Nia ficou quieta por um momento, mexendo seu chá. Por que você realmente está aqui, Ethan? Porque você precisava de ajuda. Existem agências para isso. Auxiliares de saúde em domicílio, enfermeiras. Você teria chamado uma. O silêncio de Nia foi resposta suficiente. Eu estou aqui porque me importo com você, disse Ethan simplesmente. Porque cometi um erro terrível que te machucou. E vou passar o tempo que for necessário tentando consertar isso. Você não pode consertar isso com gestos grandiosos, disse Nia, mas sua voz havia perdido parte de sua aspereza. Eu sei. Eu não estou tentando te conquistar, Nia. Estou apenas tentando ser o tipo de homem que merece seu perdão algum dia. Seus olhos se encontraram do outro lado da pequena cozinha, e pela primeira vez desde o derby, Ethan viu algo além de frieza em seu olhar. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. Durma um pouco, disse ela finalmente. Eu vou cuidar do Luke. Na manhã seguinte, Ethan foi para casa para tomar banho e se trocar, prometendo voltar com mantimentos e jantar. Para sua surpresa, Nia não se opôs. Nos 3 dias seguintes, uma rotina se desenvolveu. Ethan passava a maior parte de seus dias no apartamento dos Williams, ajudando com Luke, fazendo recados e dando a Nia pausas para descansar. A princípio,
Suas interações eram tensas e formais. Mas gradualmente, à medida que Ethan provava sua sinceridade por meio de apoio consistente, em vez de gestos extravagantes, a tensão começou a diminuir. Ao final da semana, Luke estava se sentindo muito melhor e reclamando de tédio. Kim havia terminado suas provas e conseguia ajudar mais. E Nia e Ethan haviam chegado a uma trégua frágil. Na última noite de Ethan como cuidador voluntário, depois que Luke e Emma foram para a cama, ele e Nia sentaram-se na pequena varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade. Obrigada, disse Nia baixinho, por ajudar com o Luke. Significou muito para ele, para todos nós. Ethan sorriu, um peso se levantando de seu peito com suas palavras. Eu fiquei feliz em fazer isso. Eu ainda estou brava com a aposta, continuou ela, encontrando seus olhos diretamente. Não sei se posso confiar em você totalmente depois disso. Eu entendo, respondeu Ethan, aceitando sua honestidade. Eu também não confiaria em mim. Eles ficaram em silêncio por um momento antes de Nia falar novamente. Mas estou disposta a tentar, disse ela suavemente, para ver se podemos pelo menos ser amigos. De verdade, desta vez, não baseado em uma mentira. Ethan sentiu uma onda de esperança. Eu gostaria muito disso. Chega de apostas, Nia avisou, um brilho de humor em seus olhos pela primeira vez em semanas. Chega de jogos, chega de apostas. Ethan concordou solenemente. Só honestidade de agora em diante. Enquanto as luzes da cidade brilhavam abaixo deles, algo novo e frágil começou a crescer entre eles. Não a atração instantânea do dia, do derby, mas algo potencialmente mais forte. Uma conexão construída sobre respeito, honestidade e o início de um verdadeiro entendimento. Mas nenhum dos dois percebeu que Blake Harrison não havia esquecido ou perdoado a deserção de Ethan de seu círculo social. E ele estava prestes a fazer uma jogada que testaria sua recém-descoberta confiança de maneiras que eles não podiam imaginar. Do outro lado da cidade, em seu luxuoso apartamento, Blake olhou para seu telefone, um sorriso malicioso brincando em seus lábios, enquanto lia a mensagem de texto de Carter. Montgomery ainda está rondando a casa da empregada, fazendo de babado o irmão dela agora. Blake tomou um gole de seu uísque e respondeu, hora de lembrar a ele quem são seus verdadeiros amigos, marque a reunião para sexta-feira. Ao guardar o telefone, Blake pegou uma pasta contendo registros financeiros da Montgomery Corporation, documentos que Ethan não fazia ideia de que Blake havia obtido, documentos que mostravam irregularidades que poderiam significar um desastre para a família Montgomery se tornassem públicos. Vamos ver o quanto sua pequena empregada significa para você quando o legado da sua família estiver em jogo, murmurou Blake para si mesmo, fechando a pasta com um sorriso satisfeito. A armadilha estava armada. Agora tudo o que ele tinha a fazer era esperar que Ethan caísse nela. Na semana seguinte, houve um retorno gradual à rotina. O braço de Luke estava cicatrizando bem e Nia voltou ao trabalho na propriedade Montgomery. As coisas eram diferentes. Agora, no entanto, Eleanor Montgomery a tratava com um respeito recém-descoberto, até mesmo perguntando sobre a recuperação de Luke. Os outros funcionários perceberam a mudança, mas foram sábios o suficiente para não comentar sobre isso. E então havia Ethan. Fiel à sua palavra, ele manteve uma distância respeitosa, enquanto ainda encontrava pequenas maneiras de mostrar que se importava. Uma xícara de café, esperando por ela quando ela chegava de manhã. Um bilhete perguntando se Luke precisava de algo para a escola. Nada chamativo ou dramático, apenas gestos consistentes e atenciosos. Nia percebeu que estava ansiosa por suas breves interações, embora ela tivesse cuidado para não demonstrar. Seu coração havia sido muito machucado e ela não estava pronta para arriscá-lo novamente tão cedo. Mas ela não conseguia negar que algo havia mudado entre eles durante aqueles dias em que Ethan ajudou a cuidar de Luke. Você está cantarolando. Maria comentou uma manhã enquanto dobravam a roupa juntas. Não te ouço cantarolar há semanas. Nia não havia percebido que estava fazendo isso. Só estou de bom humor, acho. Maria lançou-lhe um olhar significativo.
Não teria nada a ver com certo alguém que tem te trazido café todas as manhãs, teria. Não seja ridícula, Nia disse rapidamente. Ethan e eu somos apenas amigos agora. Só isso. Maria murmurou com ceticismo. Bem, amigos é uma melhora em relação a como você o olhava há algumas semanas, como se quisesse esfaqueá-lo com a faca de manteiga. Nia não pôde deixar de rir. Ele merecia. Talvez, Maria concedeu, mas as pessoas podem mudar, sabe? Principalmente quando têm a motivação certa. Antes que Nia pudesse responder, Eleanor Montgomery apareceu na porta. Nia, quando terminar. Aqui você poderia ir à sala de estar? Há algo que gostaria de discutir com você. Claro, senhora Montgomery. Nia respondeu, trocando um olhar curioso com Maria, enquanto Eleanor se afastava. 15 minutos depois, Nia bateu na porta da sala de estar, perguntando-se o que Eleanor queria discutir. Ela encontrou a mulher mais velha sentada em sua escrivaninha, parecendo incomumente pensativa. Você queria me ver, senhora Montgomery? Eleanor fez um gesto para uma cadeira. Por favor, sente-se. Nia sentou-se, lutando contra seu nervosismo crescente. Estava prestes a ser demitida, afinal? Tenho observado você por algum tempo, Nia. Eleanor começou. Sua ética de trabalho, sua dedicação aos seus irmãos, a maneira como você se comportou no derby. Nia ficou tensa com a menção ao derby. Devo-lhe um pedido de desculpas, Eleanor continuou, surpreendendo Nia. Nem sempre a tratei com o respeito que você merece. Eu a via apenas como mais uma empregada, não como uma pessoa com sonhos e responsabilidades. Senhora Montgomery, isso não é necessário. Por favor, deixe-me terminar. Eleanor insistiu gentilmente. O que meu filho fez com você foi imperdoável, mas de um jeito estranho, isso abriu meus olhos. Vi como você se comportou com graça em nosso mundo, e depois como você permaneceu digna quando a verdade veio à tona. Eleanor pegou em sua gaveta e tirou um envelope. A Fundação Montgomery oferece bolsas de estudos a cada ano. Gostaria de oferecer uma a você. Nia olhou para o envelope em choque. Uma bolsa de estudos? Para cursos online no início, se preferir, para que você possa continuar trabalhando e cuidando de seus irmãos. Mas, eventualmente, uma educação universitária completa, se for isso que você quiser. Lágrimas brotaram dos olhos de Nia. Uma educação universitária havia sido seu sonho antes de sua mãe morrer, antes que a responsabilidade por seus irmãos recaísse sobre ela. Ela havia deixado esse sonho de lado, acreditando que ele havia desaparecido para sempre. Por que você faria isso por mim? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. O rosto de Eleanor amoleceu. Porque meu filho vê algo especial em você, e eu finalmente vi também. Inteligência e potencial não deveriam ser desperdiçados por causa das circunstâncias. Eu não sei o que dizer, Nia admitiu, pegando o envelope com mãos trêmulas. Diga que você vai considerar, Eleanor disse com um sorriso. É tudo o que peço. Quando Nia saiu da sala de estar, sua mente girando com essa oportunidade inesperada, ela quase colidiu com Ethan no corredor. Uau, cuidado, disse ele, estabilizando-a com uma mão em seu braço. Você parece que viu um fantasma. Sua mãe acabou de me oferecer uma bolsa de estudos, Nia exclamou, ainda processando a conversa. Para a faculdade. O rosto de Ethan se iluminou com felicidade genuína. Isso é fantástico, Nia. Você vai aceitar? Eu não sei, ela admitiu, sua alegria inicial dando lugar a preocupações práticas. Minha jornada de trabalho, as crianças... Se alguém consegue fazer isso funcionar, é você, Ethan disse com convicção. E você sabe que eu ajudaria no que pudesse. Nia estudou seu rosto, não vendo nada além de sinceridade em sua expressão. Você teve algo a ver com isso? Não, ele respondeu honestamente. Mas não estou surpreso. Minha mãe é uma boa juíza, de caráter, uma vez que ela leva tempo para realmente ver alguém. Um silêncio confortável caiu entre eles antes que Ethan falasse novamente. Eu estava, na verdade, te procurando. Eu queria convidar você e as crianças para um evento de caridade, neste fim de semana. A Fundação Montgomery está organizando uma arrecadação de fundos para a educação infantil.
A resposta automática de Nia foi recusar, mas algo na expressão esperançosa de Ethan a fez hesitar. Isso não é outra aposta, é? Perguntou. Ela é apenas meio brincando. Absolutamente não, Ethan respondeu seriamente. Apenas um amigo convidando um amigo para um evento que eu acho que você iria gostar. Emma e Luke também. Amigo. A palavra parecia certa, mesmo que parte dela se perguntasse se algum dia poderia haver mais. Vou pensar sobre isso, prometeu ela. É tudo o que peço, Ethan disse, ecoando as palavras de sua mãe sem perceber. Enquanto Nia continuava, seu trabalho naquele dia, a oferta de bolsa e o convite de Ethan ocuparam seus pensamentos. Ela estava pronta para confiar novamente, para voltar ao mundo de Ethan, mesmo com seus irmãos como amortecedores, e ela era corajosa o suficiente para alcançar seus sonhos de educação há muito abandonados. Naquela noite, enquanto compartilhava as notícias com Emma e Luke durante o jantar, suas respostas entusiásticas ajudaram a esclarecer seu pensamento. Você tem que aceitar a bolsa, Nia, insistiu Emma. Você colocou sua vida em espera por nós por tempo suficiente. E nós definitivamente deveríamos ir àquela coisa de caridade, acrescentou Luke, surpreendendo Nia. Ethan é legal. Ele ficou sentado comigo por horas jogando videogame quando meu braço estava me matando. Nia levantou uma sobrancelha. Desde quando você está no Time, Ethan? Eu pensei que você disse que ele provavelmente perdeu uma aposta. Luke deu de ombros. As pessoas podem mudar, eu acho, e ele parece realmente gostar de você. A simples observação de seu irmão normalmente cínico atingiu Nia profundamente. Talvez fosse hora de parar de punir Ethan por seu erro e começar a permitir a possibilidade de que as pessoas, mesmo playboys privilegiados, pudessem crescer e mudar. Naquela noite, ela mandou uma mensagem para Ethan. Nós adoraríamos ir ao evento de caridade. Nós três. Sua resposta veio imediatamente. Maravilhoso, eu vou te buscar às 6. E Nia, obrigado por me dar outra chance. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Blake Harrison estava finalizando seus planos. O evento de caridade seria o cenário perfeito para sua vingança. Richard Montgomery, juntamente com acionistas importantes e sócios comerciais, estariam todos presentes. O palco estava montado para Ethan fazer uma escolha muito pública entre o legado de sua família e sua paixão pela empregada. A sexta-feira à noite chegou e Nia se viu novamente se preparando para um evento no mundo de Ethan. Desta vez, porém, não havia aposta, nem decepção. Apenas um simples convite entre amigos. E desta vez Emma e Luke estariam com ela. Ethan chegou pontualmente às 6, parecendo bonito em um smoking clássico. Sua expressão quando Nia abriu a porta, em um vestido verde esmeralda simples, mas elegante, valeu todas as horas, que Emma havia passado ajudando-a a se arrumar. Você está linda, disse ele simplesmente, sua admiração evidente. Você também está bem arrumado, Nia respondeu, ecoando suas palavras do dia do derby, mas com calor genuíno desta vez. Emma saiu de seu quarto em um vestido azul bonito, emprestado de uma amiga, com Luke atrás parecendo desconfortável, mas bonito, em um terno que Ethan havia enviado no início da semana. Todos prontos? Perguntou Ethan, parecendo genuinamente satisfeito em estar escoltando os 3 irmãos Williams. O evento de caridade estava sendo realizado no grandioso Hotel Montgomery, a joia da coroa dos negócios da família. Ao entrarem no salão de Nia, Nia foi atingida pela diferença em como ela se sentia em comparação com o derby. Desta vez, não havia ansiedade em se encaixar, nenhuma pressão para ser outra pessoa além de si mesma. Ethan, aqui, chamou Eleanor Montgomery, que estava parada com Richard perto da entrada. Ethan guiou Nia e seus irmãos em direção a seus pais. Mãe, pai, vocês se lembram da Nia, e estes são seus irmãos, Emma e Luke. Para surpresa de Nia, tanto Eleanor quanto Richard os cumprimentaram calorosamente. Eleanor até elogiou a escolha do vestido de Emma, enquanto Richard conversou com Luke sobre seu time de basquete. Eu acho que eles estão realmente tentando, Ethan sussurrou para Nia enquanto eles se dirigiam para sua mesa. Maravilhas nunca cessam, Nia respondeu com um sorriso. Pela primeira vez,
ela se permitiu considerar que talvez, apenas talvez, a lacuna entre seus mundos não fosse tão intransponível quanto ela havia pensado. A noite prosseguiu agradavelmente. Emma ficou emocionada por estar em um evento tão glamuroso e encantou vários dos convidados com seu entusiasmo. Luke, inicialmente relutante, se viu envolvido em uma longa conversa com um ex-jogador da NBA que estava entre os apoiadores da instituição de caridade. Quanto a Nia, ela se moveu pela multidão com uma confiança nascida de saber que ela pertencia ali não por causa de uma aposta ou uma transformação, mas por causa de quem ela era. Você parece diferente hoje à noite, Ethan observou enquanto compartilhavam um momento de quietude em sua mesa. Mais relaxada. Eu não estou tentando ser outra pessoa, Nia explicou. Apenas eu. Apenas você é incrível, Ethan disse suavemente. Seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração bater mais rápido. Antes que ela pudesse responder, uma comoção perto da entrada chamou sua atenção. Blake Harrison havia chegado atrasado e claramente já embriagado com Carter e vários outros amigos a reboque. Ethan ficou tenso ao lado dela. Eu deveria ter sabido que ele apareceria. Meu pai insistiu em convidá-lo por causa das conexões de sua família. Tudo bem, Nia o assegurou, embora sentisse sua própria ansiedade aumentando. Seu último encontro com Blake não havia sido agradável, e ela não tinha desejo de repetir a experiência. Mas Blake parecia ter outros planos. Depois de se locomover pela sala, cumprimentando vários convidados com cordialidade exagerada, ele foi direto para sua mesa. Ethan e a encantadora senhorita Williams, Blake os cumprimentou, seu sorriso não alcançando seus olhos. Um quadro tão comovente! O herdeiro e a empregada juntos novamente. Blake, Ethan respondeu friamente. Se você não pode ser civilizado, sugiro que vá embora. Ah, estou sendo perfeitamente civilizado, Blake insistiu, puxando uma cadeira. Sem convite. Na verdade, estou aqui como um amigo, cuidando dos seus melhores interesses. De alguma forma eu duvido disso, disse Ethan, colocando uma mão protetora sobre a de Nia na mesa. Os olhos de Blake se estreitaram com o gesto. Sabe, eu tenho feito algumas pesquisas sobre as finanças da corporação Montgomery. Leitura fascinante. Ethan ficou completamente imóvel. Do que você está falando? Apenas algumas irregularidades com as quais me deparei. Nada demais. A menos claro que a SEC se interesse. Blake inclinou-se para a frente, abaixando a voz. O que pode acontecer se esses documentos chegassem a eles? Você está me ameaçando? Ethan perguntou incrédulo. Não ameaçando, oferecendo uma escolha. Blake corrigiu, sua voz suave e aveludada. Termine com a empregada. Volte ao seu lugar na sociedade. E esses documentos permanecem enterrados. Continue essa vergonha e, bem... Ele espalmou as mãos em um gesto de arrependimento. Nia se levantou abruptamente. Acho que preciso de ar fresco, disse ela, sem querer fazer parte daquela conversa por mais tempo. Nia, espere. Ethan começou, mas ela já estava se afastando. A mente a 1000 por hora, tomada por dúvidas e mágoa. Será que fora tola por acreditar que as coisas poderiam ser diferentes? Que o abismo entre seus mundos poderia um dia ser transposto? A cruel lembrança de Blake sobre sua condição, a empregada, a feriu mais do que queria admitir. Encontrou um canto tranquilo na varanda, longe da multidão, e respirou fundo o ar fresco da noite. Alguns minutos depois, Ethan apareceu, ao seu lado. Sinto muito pelo Blake, disse ele, a raiva ainda evidente em sua voz. Ele está bêbado, amargurado e tentando causar problemas. O que ele disse é verdade? Perguntou Nia. Sobre as irregularidades financeiras? Ethan hesitou. Não sei. Meu pai sempre teve métodos criativos de contabilidade, mas nada ilegal, pelo que eu saiba. De qualquer forma, não importa. Não importa? Nia o desafiou. Se Blake realmente tem algo que poderia prejudicar a empresa da sua família, o seu legado, eu não me importo. Ethan interrompeu com veemência surpreendente. Deixe-o fazer o pior. Nia estudou seu rosto na iluminação suave da varanda. Você trabalhou a Tiatsi, vida inteira para assumir aquela empresa um dia. Você não pode simplesmente jogar tudo fora por
Por isso. Por você, quer dizer? Ethan tomou suas mãos nas suas. Nia, eu quis dizer o que disse ao meu pai. Se o preço da minha herança é abrir mão de alguém que me importa, então ela não vale a pena. Você mal me conhece, protestou Nia, embora o coração batesse forte com suas palavras. Eu conheço o suficiente, insistiu Ethan. Eu sei que você é a pessoa mais forte e íntegra que já conheci. Sei que você sacrificou tudo por seu irmão e sua irmã sem reclamar. Sei que te conhecer me fez querer ser melhor do que eu já fui. Lágrimas encheram os olhos de Nia com a sinceridade em sua voz. Ethan, deixe-me terminar, disse ele gentilmente. Passei a vida toda seguindo o caminho mais fácil, nunca defendendo nada ou ninguém. Mas você me faz querer ser corajoso, ser digno. E se Blake ou qualquer outra pessoa pensa que pode me ameaçar para me afastar de você, eles não sabem o quão determinado eu posso ser quando algo realmente importa para mim. Nia ficou sem palavras, sobrepujada por sua declaração. O que você está dizendo exatamente? Estou dizendo que me importo com você, Nia Williams, mais do que já me importei com alguém. E estou pedindo a chance de te mostrar isso, de provar que posso ser o homem que você merece. Antes que ela pudesse responder, o som de vozes alteradas vindo do salão de baile chamou a atenção deles. Eles correram de volta para dentro para encontrar um cenário de caos. Blake estava no centro da sala, claramente mais bêbado agora, agitando uma pasta e gritando com Richard Montgomery, que parecia furioso e pálido. Todos deveriam saber que tipo de negócio o grande Richard Montgomery realmente administra, Blake dizia em voz alta. Evasão fiscal, contas ocultas, apropriação indébita de fundos. Seguranças estavam se aproximando de Blake, mas o dano já estava sendo feito. Os convidados sussurravam. Os celulares estavam sendo tirados e Richard parecia que poderia desmaiar. Sem hesitação, Ethan caminhou até o centro da confusão. Chega, Blake, disse ele firmemente, sua voz cortando o barulho. Ah, eis o filho. Pródigo, Blake zombou. Veio defender a honra do papai ou está muito ocupado brincando de casinha com a empregada? Um lampejo de raiva cruzou o rosto de Ethan, mas ele a controlou. Você está bêbado, Blake, e está fazendo o papel de bobo. Qualquer que seja a sua queixa contra mim, esta não é a maneira de lidar com isso. Ele ameaçou sua família, Ethan. Blake gaguejou gesticulando para Richard. Você sabia disso? Quando você defendeu sua pequena empregada, ele ameaçou te cortar completamente. Sem herança, sem fundo fiduciário, nada. Nia ofegou, olhando de Ethan para Richard, que teve a decência de parecer. Envergonhado. Isso é verdade? Ethan perguntou a seu pai em voz baixa. Richard assentiu rigidamente. Eu queria te proteger de cometer um erro, de proteger o nome de nossa família. Em vez da raiva que Nia esperava, a expressão de Ethan suavizou, com algo como pena. Sinto muito que você ainda não entenda o que realmente importa, pai. Ele se voltou para Blake. Quanto a você, seja lá o que você pensa que tem naquela pasta, eu sugiro que entregue agora, antes que faça algo que não possa desfazer. Ou o quê? Blake desafiou. Você também vai me cortar? Ah, espere, você já fez isso quando escolheu a empregada em vez de seus verdadeiros amigos. O nome dela é Nia, disse Ethan através dos dentes cerrados. E sim, eu a escolhi. Eu faria a mesma escolha 1000 vezes. A sala ficou em silêncio, todos assistindo à confrontação com atenção absorta. Nia ficou parada, atordoada pela declaração pública de Ethan. Você é patético, Blake cuspiu. Jogando tudo fora por alguma... Ele nunca terminou a frase. Em um movimento que chocou a todos, Eleanor Montgomery deu um passo à frente e deu um tapa no rosto de Blake Harrison. Chega, rapaz, disse ela, sua voz gélida. Você vai sair do meu hotel imediatamente, ou eu vou mandar a segurança te remover. E você pode dizer aos seus pais que a família Montgomery não fará mais negócios com a Harrison Industries. Blake olhou para Eleanor em choque, segurando a bochecha. Você não pode fazer isso. Nossas famílias têm sido parceiras por gerações. Observe-me, Eleanor respondeu friamente. Agora, a pasta, por favor. Seja pela intervenção inesperada de Eleanor ou pelos seguranças se aproximando, Blake pareceu murchar.
Ele entregou a pasta com um olhar mal-humorado. Isso não acabou, murmurou ele enquanto a segurança o escoltava para a saída. Eu acredito que acabou, respondeu Eleanor, calmamente. Quando Blake e seus amigos foram retirados do evento, Richard se aproximou de Ethan, sua expressão séria. O que Blake disse e sobre te cortar não era totalmente falso, admitiu ele. Eu ameacei, mas eu nunca quis cumprir. Não importa, respondeu Ethan honestamente. Eu quis dizer o que disse. Algumas coisas são mais importantes do que dinheiro ou status. Richard olhou de seu filho para Nia, que havia sido acompanhada por Emma e Luke. Talvez você esteja certo, disse ele finalmente. Talvez esteja na hora de eu aprender essa lição também. O resto da noite passou em um borrão para Nia. Os convidados gradualmente voltaram às suas conversas, embora agora ela e Ethan fossem o assunto de muitos olhares curiosos e conversas sussurradas. Mas, por uma vez, ela não se importava com o que alguém pensava. Quando o evento terminou, Ethan levou Nia e seus irmãos para casa, os três Williams muito mais contidos do que quando a noite havia começado. Sinto muito pelo que aconteceu, disse Ethan enquanto eles paravam no prédio de apartamentos deles. Blake estragando a noite e todo o drama. Você está brincando? Emma disse do banco de trás. Essa foi a festa mais emocionante que eu... Já fui. Espere até eu contar para minhas amigas. Apesar da tensão, todos riram do entusiasmo de Emma. Vocês dois subam, Nia disse a seus irmãos. Preciso conversar com o Ethan por um minuto. Assim que ficaram sozinhos no carro, Nia se virou para ele. Você quis dizer o que disse lá atrás? Sobre me escolher? Cada palavra, respondeu Ethan sem hesitação. Eu sei que nos conhecemos há pouco tempo e que ainda temos muito a aprender um sobre o outro, mas nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. E sua família, seu futuro? Meu futuro é o que eu quiser que seja, disse Ethan com nova convicção, e eu quero que você faça parte dele, se você quiser. Nia respirou fundo, procurando seu rosto na luz fraca do carro. Ainda não tenho certeza se confio nisso. Em nós, tudo parece tão improvável. Talvez seja isso que o torna especial. Ethan sugeriu tomando sua mão. Somos um par improvável, de mundos diferentes, unidos por uma aposta estúpida que se tornou algo real. Muito improvável, Nia concordou com um pequeno sorriso. Mas novamente também foi uma aposta de 30-1 ganhar o derby. Ah, você apostou nisso. Ethan lembrou-a. Talvez seja a hora de arriscar de novo. Enquanto ela olhava em seus olhos, Nia sentiu as últimas de suas reservas derretendo. Não era o conto de fadas que ela esperava. Era mais confuso, mais complicado, cheio de pessoas reais e emoções reais. Mas talvez isso o tornasse mais valioso, mais genuíno. Estou disposta a tentar, disse ela suavemente. Um dia de cada vez. O rosto de Ethan se iluminou de alegria. É tudo o que peço. Sob o céu estrelado, ele se inclinou para a frente e a beijou gentilmente, uma promessa do que poderia ser se fossem corajosos o suficiente para alcançá-lo. 6 meses depois, Nia estava sentada em sua primeira sala de aula da faculdade, cadernos prontos, o coração batendo forte de excitação e nervosismo. A bolsa de estudos da Fundação Montgomery havia tornado isso possível, juntamente com uma programação de trabalho reformulada que permitia que ela limpasse a propriedade Montgomery de manhã e frequentasse as aulas à tarde, enquanto Emma e Luke estavam na escola. Eleanor havia se tornado uma aliada inesperada, não apenas apoiando a educação de Nia, mas também se interessando genuinamente pelos futuros de Emma e Luke. Richard, embora mais lento para se adaptar, havia gradualmente aceitado o relacionamento de Ethan com Nia, especialmente depois de ver como seu filho havia amadurecido e assumido um papel mais ativo nos negócios da família. Quanto a Blake Harrison, os documentos que ele havia ameaçado expor continham de fato algumas práticas financeiras preocupantes, mas nada de criminoso. Com o incentivo de Ethan, Richard contratou um auditor independente para limpar os métodos contábeis da empresa, evitando qualquer potencial escândalo. As famílias Montgomery e Harrison mantiveram um relacionamento frio, mas civilizado em público, embora o próprio Blake tivesse sido discretamente enviado para administrar uma propriedade familiar na Europa. Se por sua escolha,
ou pela de seus pais, permanecia uma questão de especulação. E Ethan, ele havia se mostrado tudo o que havia prometido naquela noite no evento de caridade. Paciente, atencioso, genuinamente comprometido em mostrar a Nia que sua conexão improvável valia a pena ser cultivada. Ele passava tanto tempo no modesto apartamento dos Williams quanto na mansão Montgomery, tornando-se parte de sua pequena unidade familiar de maneiras que nenhum deles esperava. Ainda havia desafios, é claro. Momentos em que as diferenças em seus antecedentes criavam mal-entendidos ou atritos. Vezes em que o peso dos julgamentos de outras pessoas testava sua resolução. Mas a cada obstáculo superado, seu vínculo se fortalecia. Pronta para sua primeira aula? Perguntou Ethan agora, tendo insistido em levá-la ao campus para esse marco. Tão pronta quanto estarei, respondeu Nia, reunindo sua coragem. Você vai ser incrível, disse ele com absoluta confiança. Assim como você é em tudo mais. Nia se inclinou e o beijou rapidamente. Obrigada por acreditar em mim. Sempre, Ethan prometeu. Embora eu ache justo dizer que ambos percorremos um longo caminho desde aquele primeiro dia do derby, enquanto Nia caminhava em direção à sua sala de aula. Ela não pôde deixar de refletir sobre a jornada inesperada que a havia levado até aqui. Uma jornada que havia começado com uma aposta sem pensar, mas que havia evoluído para algo que nenhum deles poderia ter previsto. Ela havia entrado no mundo de Ethan inicialmente como um peão em um jogo, mas havia emergido como sua parceira, sua igual. E ele havia entrado em seu mundo como um estranho privilegiado, apenas para se tornar uma parte essencial dele. Sua história não era de transformação instantânea ou soluções mágicas. Era uma história de crescimento, de mudança genuína, de duas pessoas de mundos diferentes, encontrando um terreno comum em seu respeito e cuidado um pelo outro. E, realmente, não era essa a maior aposta de todas? Arriscar o coração de outra pessoa, confiar nelas com o seu próprio, acreditar que o amor poderia superar até mesmo as maiores divisões? Era uma aposta que Nia Williams, ex-empregada que se tornou estudante universitária, estava finalmente pronta para fazer. Porque algumas apostas, apesar das probabilidades, simplesmente valiam a pena.